Você estava falando sobre a árvore de Natal, né? Os reformadores discutiam muito sobre isso, né? Mas Lutero, sem dúvida, era uma das figuras mais importantes e que celebrava o Natal e se atribui a ele, né, a primeira decoração das árvores de Natal, né? Até porque ele usava o pinheiro como uma experiência que ele tinha tido, né, de compromisso com Deus no meio de uma tempestade, onde ele refez toda a sua história, né? As pessoas devem se lembrar que ele resolve ser um monge a partir de uma tempestade que ele enfrenta no meio das árvores e tal. Então dizem alguns que aquela imagem, né, dos raios no meio das árvores e ele sendo salvo ficou na memória dele. As árvores também já eram usadas como símbolo de fertilidade, né, de frutos. Alguns até atribuem as bolas de Natal a maçãs. Então a ideia de que isso foi sendo construído. Então, em Lutero, isso se torna uma coisa mais comum, né? O uso da árvore decorada com velas, né? E depois com outros tipos de decoração. Isso se passa para a história, né? Então, não tem problema nenhum usar uma árvore de Natal? Não, de maneira alguma, né? O próprio apóstolo Paulo diz que a natureza glorifica, né? Anuncia, né, o nosso Salvador, o nosso Deus Criador de todas as coisas. Então, a natureza tem que sempre ser celebrativa nas coisas de Deus. Interessante. Então, os reformadores não se opunham, em sua maioria pelo menos, ao Natal, é isso? O único mais mal-humorado dos reformadores dessa área foi John Knox, né? Calvino Entendi. celebrava o Natal, inclusive tem uma carta de Calvino a um pastor em Berna, na Suíça, em que Calvino diz, né, que estava feliz porque ele havia ensinado os irmãos da igreja não apenas a celebrarem o domingo, mas que também eles estavam agora celebrando o Natal. E ele estava feliz com isso, Calvino falando sobre isso. Mas dizem que John Knox não era muito favorável, né, e em alguns momentos da história cristã, inclusive a igreja suspendeu a celebração do Natal, movimentos puritanos, mas depois voltou. Então, essa discussão sempre foi latente, né? Mas ela foi sendo vencida paulatinamente ao longo da história dos debates teológicos.